Você já olhou para um livro desse aqui na livraria, na sua casa, sei lá, e pensou, cara, eu nunca vou ler um negócio desse aqui, eu sou lerdo demais. Ou será que você agora, em fevereiro, já está se sentindo um fracasso porque o fulano leu 6, 7 livros, colocou-os numa listinha no Threads e você mal conseguiu terminar o primeiro? Será que você já sofreu ou sofre com a velocidade das suas leituras? Se você é um leitor lerdo ou se julga um leitor lerdo, este vídeo é para você. Fique aqui, porque é possível que ele vá transformar a sua vida de leitura. Antes, porém, de começarmos o vídeo, aqui na descrição você pode encontrar o link para o meu curso Como Absorver o que Você Lê. É um treinamento de mais ou menos umas 3 horas, com um PDF de quase 30 páginas que eu escrevi mesmo, sem ser uma transcrição, abordando todos os problemas e possíveis obstáculos que você poderá encontrar na leitura, e no final, lhe dando dicas e conselhos práticos para que você possa melhorá-la. Além disso, nos próximos dias eu vou gravar uma aula extra com novas técnicas de absorção de conhecimento para que você possa ter um curso bastante completo e sem promessas milagrosas de que você vai ler 3 ou 4 livros por semana, mantendo 100% de retenção do conhecimento. Isso tudo mentira, tá bom? Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas tá aqui na descrição do vídeo. E voltemos agora ao leitor lerdo. Então, beleza. Você é um leitor lerdinho, você se sente muito atrás dos outros, porque, cara, eles conseguem ler muito mais do que você, e isso faz com que você, inclusive, muitas vezes paralise, que você comece a achar que a leitura não é para você. Mas e se eu lhe disser que o problema não está na velocidade da sua leitura, e sim na sua mentalidade sobre a leitura, nos seus objetivos com a leitura e no que você sente quando lê. Então, neste vídeo aqui eu vou lhe dar alguns conselhos práticos para que você, primeiro, mude a sua mentalidade sobre os livros e sobre a leitura, portanto. E no final, vou lhe passar uma, não vou dizer técnica, tá? Mas é um conselho de amigo para que você veja como é sim possível você ler livros enormes, ainda que você mantenha esse seu ritmo mais lento. Beleza? Então, primeiríssimo ponto aqui, que é muito importante. Eu preciso que você escute com muita atenção o que eu vou lhe dizer agora, porque eu sofria do mesmo problema. O seu primeiro problema com a tal da velocidade da leitura é que você prefere ter lido o livro do que ler o livro. Vou repetir. Você prefere ter lido o livro do que lê-lo. Ou seja, é mais importante para você, talvez, colocar lá na sua listinha, no seu checklist, que você já leu a obra X, do que sentar o bumbum na cadeira e aproveitar a obra. Você quer a medalhinha no peito. Você quer dizer para os outros, eu já li neste ano 5, 6, 7 livros. Porque o que você quer, no final das contas, acaba sendo mais a validação social do que a experiência de ter lido a obra. Eu também era assim, ok? Eu também abria um livro, um clássico, um livro que fosse importante, difícil, e que me validasse diante dos outros, eu abria o livro. Eu sempre sabia quantas páginas ele tinha antes de começar, porque eu ficava ansioso. E, cara, eu juro pra você, chegava na página 5, eu já começava a olhar para a página final e fazendo contas. Quantas páginas faltam? Toda hora eu ficava no meio do livro fazendo isso aqui, ó. Quantas páginas aqui, ó. Quantas páginas eu tenho faltantes para o quanto de páginas que eu já li. Então, essa sensação de caramba, eu venci aqui 20, 30 páginas, era o que me motivava mais do que eu ler o livro. E eu entendo que isso aconteça, especialmente com leitores iniciantes, porque o leitor iniciante, às vezes, é preciso que ele faça muito mais esforço para ler do que ele consegue extrair prazer com a leitura. Então, é mais esforço, menos prazer. Com o tempo, essa equação, esse equilíbrio muda, e você ganha mais prazer com a leitura do que você precisa se esforçar para conseguir completá-la. Eu expliquei isso em outros vídeos aqui. Eu acho que tem um vídeo que se chama Como Extrair o Máximo da Sua Leitura, e ali eu explico a dinâmica desse negócio, tá? Aqui basta dizer que o problema, geralmente, não está tanto na velocidade da sua leitura, porque ela pode aumentar com o tempo, inclusive. Então, o problema está na sua insatisfação, especialmente com livros de ficção, especialmente com clássicos da literatura, ok? Você fica com essa pira de velocidade, é basicamente igual você
juntar um belo de um dinheiro e finalmente fazer uma viagem dos sonhos para a Europa, visitando vários países aí, viajando de trem para cada um deles, né? E é como se você estivesse na Europa contando os dias para ir embora, para que você pudesse voltar para casa e falar: eu visitei a Europa. É isso que você faria? Se você fosse para a Europa, você ficaria lá contando os dias, os minutos, as horas, para que a viagem acabasse de uma vez? E você pudesse contá-la depois? Não, né? Então, você não deve abordar a leitura assim também. Ok? Beleza? A leitura deve ser um prazer, especialmente quando estamos falando de ficção. Ah, mas eu sinto muita dificuldade. No começo, isso pode ser assim. Depois, isso muda. O que nos leva ao segundo ponto. Quando estamos falando de livros bons, ler devagar é uma vantagem. Por quê? Porque quando o livro é mais simplesinho, mais água com açúcar, é um livro page turner que só quer fazer com que você vire a página e descubra o final da história, tudo bem, né? Não vale muito a pena realmente você ser um leitor lento, reflexivo, lendo Dan Brown, sei lá, aí não faz sentido. Agora, quando estamos falando de livros bons, é uma vantagem ser um leitor lento. Por quê? Livros bons têm camadas de significado. Livros bons se preocupam com a linguagem, ou seja, você precisa ler devagar para apreciar a construção de um belo parágrafo. Você não pode ler Dom Casmurro correndo, porque senão você vai perder todas as imagens que Machado cria ao longo do livro. Você vai perder as metáforas que ele vai ligando a Capitu para fazer com que ela se torne uma figura profundamente ambígua. Será que é uma sereia, ou seja, um bicho maligno, ou será que é Vênus, a deusa do amor? Você vai perder toda a subtextualidade, tudo o que ele não diz, mas diz de forma irônica. Você perde os símbolos, você perde, às vezes, a criação mais detalhada e menos padronizada da trama. Você perde, basicamente, tudo que o livro tem de riqueza mais profunda a lhe oferecer. Então, é uma vantagem você ser um leitor lento quando você está lendo as coisas que mais valem a pena, porque elas exigem lentidão, tá? Elas exigem reflexão, contemplação ponderada, análise crítica. Elas exigem aquela abertura da alma, sobre a qual o C.S. Lewis fala. E não existe abertura com pressa. Então, pense o seguinte: se você é um leitor lento, ótimo, muito bom, maravilha. Você tem vantagens sobre aqueles que são mais rápidos. Por quê? Uma outra coisinha aqui. Muitas vezes, o tal do leitor rápido não absorveu a obra direito. Ele tem um checklist ali, mas ele não seria capaz de lhe dar um resumo do livro. E mais importante, no caso de leitura ficcional, mais importante ainda no caso de clássicos, o terceiro ponto, não importa quantos livros você leu, importa quantos livros vivem dentro de você depois que você os leu. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a minha jornada de leitor, eu falei, cara, eu preciso aprender a escrever. Então eu vou ler dois dos maiores prosadores da língua portuguesa de todos os tempos, Eça de Queiroz, Machado de Assis. Mas eu tinha pressa. Eu tinha pressa porque eu queria, primeiro, aprender a escrever, mas segundo, e mais profundo, eu queria dizer que já tinha lido, porque eu sentia vergonha das listas de amigos no Facebook que já tinham lido tudo aquilo. Eu estava começando atrasado, estava começando a ler com 20 e poucos anos de idade, então eu queria ser rápido. Resumo, eu li muita coisa do Machado de Assis. Li Helena, Esaú e Jacó, Memorial de Aires, li uma porrada de contos, A Mão e a Luva. Eu li vários livros, inclusive da fase romântica de Machado de Assis, mas eu li com pressa. Eu li com uma pessoa da nossa primeira etapa ali, um sujeito que queria ter lido mais do que queria ler. Resultado, eu não me lembro de nada. Aqueles livros não entraram em mim. Aqueles livros não fazem parte de mim hoje. Então, de alguma forma, não vou dizer que foi inútil tê-los lido, porque eu melhorei meus músculos de leitor. Mas que as leituras foram enriquecedoras, não foram. Os livros não vivem dentro de mim agora, de forma que eu preciso relê-los. Eu preciso reler Memorial de Aires. Eu preciso reler Quincas Borba. Porque Dom Casmurro vive dentro de mim hoje. Memórias Póstumas vive dentro de mim. Ou seja, os dramas dos personagens, algumas cenas, frases, vivem
na minha experiência e de vez em quando surgem, quando eu estou me lembrando de alguma coisa, e me influenciam. A vida triste e basicamente inútil do Brás Cubas é uma coisa que me pega. A ambiguidade profunda da Capitu me pega. A sacanagem do Bentinho me pega. Ou seja, me influenciam. É isso que importa no final. Não importa quantos livros você leu, importa quantos livros vivem dentro de você depois que você os leu. Isso aqui muda tudo, tá? De verdade. Muda tudo mesmo. Por quê? Porque o mundo insiste hoje que mais é melhor e o mais rápido é igualmente melhor. Sempre. Mais é sempre melhor, mais rápido é sempre melhor. Isso é mentira, tá? Isso é mentira, por exemplo, no relacionamento. Você não pode falar que, né, você ter 3 esposas é melhor que ter uma só. E nem você pode dizer, por exemplo, que você ter uma experiência gastronômica elevada, né, ou até a experiência de um hobby, você montar, sei lá, um Lego gigantesco que você comprou, que tem 10 mil peças, você vai dizer que é melhor você montar o Lego mais rápido? Não, a experiência de montar o Lego é justamente o prazer que você está buscando. O final, ver a coisa montada ali, eu tenho um barco aqui, né? Um barco pirata, que eu montei junto com meus filhos e meu pai. Ficamos horas montando. Seria estúpido dizer que a coisa teria sido melhor e mais eficiente se eu houvesse montado mais rápido, mais eficiente, mas não teria sido melhor. Eficiência é diferente de valor. O que nos leva, então, agora, depois dessa enxurrada de verdades, o seguinte: tudo bem, Raul, eu entendi tudo isso, é verdade mesmo, mas eu continuo sendo muito lento e eu, especialmente, fico paralisado porque essa minha lentidão é uma coisa que me machuca. Me dê uma dica prática para que eu consiga vencer, ainda que sejam apenas bloqueios psicológicos. Uma dica muito simples, vai parecer estúpida, mas eu garanto que pouquíssimas pessoas a seguem. Aliás, eu sei que essa coisa funciona porque no meu clube de leitura nós temos um cronograma de leitura, o que já antecipa o que eu vou dizer. Você apenas precisa separar um número de páginas a ler por dia. Sei lá, Guerra e Paz. Guerra e Paz tem 1.400 páginas, se você contar os 2 livros. Se você ler 15 páginas por dia, Guerra e Paz é um livro fácil de ler, não é um livro difícil, hermético, uma linguagem difícil, né? Obscura, não. Tolstói é cristalino. Em 3 meses, você lê o livro. Em menos do que 3 meses, na verdade, tá? Você consegue terminar Guerra e Paz. E eu lhe garanto, por exemplo, Guerra e Paz é um livro ficcional que vale por muitos outros livros ficcionais, mesmo os clássicos. Ele é um clássico entre os clássicos. É uma daquelas obras que eu digo com certeza, eu não gostaria de ter morrido, morrendo, eu não gostaria de morrer sem ter lido Guerra e Paz. Já li 2 vezes e o prazer aumentou com a releitura, o que é um outro assunto também, de releituras, tá bom? 15 páginas por dia, você lê um livro de 1.400 páginas, um clássico da literatura universal, em 3 meses. Os Irmãos Karamazov, que estamos lendo agora no clube de leitura, você consegue ler tranquilamente em 2 meses. Lá no clube de leitura, nós demos acho que 1 mês e meio para a leitura. Aí a pessoa teria que ler umas 20 páginas por dia, o que é bastante realizável, tá bom? Dá para ler 20 páginas por dia, beleza? Se você se organizar ali. Então é isso. Meu caro leitor lerdo, não se sinta tão mal por ser um lerdo, né? Você tem vantagens sobre os leitores rápidos. E o que importa é mais ler do que ter lido. O que importa não é quantos livros você leu, é quantos livros vivem dentro de você depois que você os leu. E lembre-se, eficiência não quer dizer valor, tá? E quantidade, idem. Com tudo isso em mente, eu espero que a sua experiência de leitura fique um pouco mais desestressante, que você não se compare tanto com os outros, que você, em suma, leia mais, leia com prazer e volte sempre a este canal para descobrir o que ler. E caso você esteja interessado em entrar no clube de leitura, fique sabendo que em junho eu vou abrir a próxima turma com uma lista diferente. Então é isso, muito obrigado pela atenção neste vídeo, inscreva-se no canal e comente aqui para que o vídeo seja entregue para mais pessoas. Amanhã nos vemos de volta, abraço, tchau, tchau!